Olá, estudantes do nono ano! Eu sou a professora Ariane Lopes. No vídeo de hoje vamos falar sobre galáxias. Peguem os seus cadernos, vamos anotar essas informações dessa aula de hoje. O objetivo da nossa aula é conhecer algumas unidades de comprimento utilizadas para medir distâncias em astronomia. Então é diferente do que a gente já viu no cotidiano. São unidades de distância em astronomia. E vamos compreender o que são galáxias. Vamos observar essa imagem aqui. No dia a dia, utilizamos principalmente as unidades metro e quilômetro para medir distância, né? Então, quantos metros tem em 1 quilômetro? Em 1 quilômetro nós temos 1000 metros, por exemplo. Então, essas informações a gente já tem no dia a dia, no cotidiano. Agora, você considera viável usar essas unidades, metro, quilômetro, para medir a distância no universo? Vocês conseguem mensurar, medir, né, em metro e quilômetro o universo? Será? Vamos lá. O estudo do universo e dos corpos celestes exige o trabalho com tamanhos e distâncias gigantescas. Nós estamos falando em proporções muito grandes, ok? Então, as unidades de medida mais utilizadas na astronomia são unidade astronômica, ano-luz e parsec. Unidade astronômica é a distância da Terra ao Sol. O ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano. E o parsec é a distância a qual um objeto celeste está da Terra. Então, a unidade astronômica, que está simbolizada aqui, né? O A, é a distância entre a Terra e o Sol. O A equivale aproximadamente, até porque não tem como chegar com uma fita métrica lá e medir, né, gente? Então, são distâncias aproximadas. A 150 milhões de quilômetros. Milhões. Conseguem mensurar uma distância dessa? Eu não consigo. Então, essa é a unidade astronômica. Ano-luz é a distância. Anotem nos seus cadernos aí. Ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano terrestre. Então, um ano-luz equivale a aproximadamente 63.241 o quê? Olha aqui, olha a unidade de medida. O parsec, ele equivale a aproximadamente 206.265 ou 3.26 anos-luz. Eu espero que vocês estejam anotando essas unidades de medidas astronômicas aí nos seus cadernos, hein, pessoal? Por quê? Porque nós vamos para a nossa primeira atividade. Então, vamos avaliar a frase que temos aqui. Ano-luz é a unidade utilizada para medir o tempo. Será, pessoal? Essa frase, ela é verdadeira ou essa frase é falsa? Vocês realizaram as anotações das informações que a professora acabou de falar? Então, eu quero que vocês respondam e ainda justifiquem a sua resposta. Um tempinho para vocês responderem. Vamos lá?
E aí, pessoal, conseguiram responder? Eu tenho certeza que sim. Então vamos juntos, vamos lá, vamos analisar essa informação. Ele trouxe uma frase. A frase é: ano-luz é uma unidade utilizada para medir tempo. Ele pede se está verdadeiro, se é falso e também que a gente justifique essa alternativa. Então vamos lá. É falso. Por que é falso? Ano-luz é uma unidade de comprimento. E ela faz o quê? Ela é utilizada para medir distância. Então, nós vimos que ano-luz é a distância percorrida da luz em um ano. Então, aqui a gente não está falando, né, que ela está medindo tempo, ela está medindo distância, ok? As galáxias, elas são formadas por estrelas, por planetas, luas, cometas, asteroides, gás e poeira. Podem ter diferentes tamanhos e também diferentes formas. Estudos indicam que existem bilhões de galáxias no universo. Você aí sabe qual é a nossa galáxia? Vamos aprender? Você já observou o céu noturno, que nós falamos no início da aula? O que a gente consegue observar nesse céu noturno? Então, em uma noite onde não tem nuvens, em um local com pouca iluminação, que a gente não tem a influência, né, das luzes artificiais, no caso, né, a iluminação, é possível observar uma região esbranquiçada. Então, aqui nessa imagem, a gente consegue observar aqui, ó, essa região esbranquiçada que a gente trouxe nessa imagem para vocês. Olhem que bacana. Essa região esbranquiçada é uma parte da Via Láctea. E é nessa Via Láctea que está o quê? Que está a Terra. Então, com o auxílio de equipamentos sofisticados, os astrônomos conseguiram observar e estudar a Via Láctea, que abriga, segundo alguns estudos e muita observação, estima-se que tenha cerca de 250 bilhões de estrelas. Vocês conseguem imaginar? 250 bilhões de estrelas? Por isso que é tão lindo observar o céu, né? Como é gostoso quando a gente pode parar, tirar um tempinho e tem aquela noite agradável e observar o céu. Então, imagina, 250 bilhões de estrelas na nossa Via Láctea. Embora os estudos sobre o universo tenham avançado, apenas uma pequena parte dele foi explorada. Compreender o funcionamento das galáxias possivelmente ajudará a entender melhor a origem e a evolução do universo. Então, esses estudos do universo, eles vêm de longa data. E lá no início não se tinham muitos equipamentos, né? Tinham poucos equipamentos. Então, se nós formos pegar a história de todos os equipamentos de observação do céu, nós conseguimos observar, né, ali lentamente essa questão dos estudos. Então, são estudos de longo prazo. Por isso que tudo que a gente fala neste conteúdo são dados aproximados, porque não tem como a gente chegar lá e realmente medir toda essa situação, né? Toda essa distância que nós estamos falando. Então, são dados aproximados através de muito estudo. Hoje a gente já tem vários equipamentos, a gente acompanha as informações, principalmente o que traz para a gente aí nos jornais, né? A questão da NASA que consegue, né, cada vez mais informações. Mas a gente vem aí de vários dados históricos em relação a essa observação. E quando a gente fala, né, que possivelmente ajudará a compreender essa evolução do universo, nós estamos em constante evolução, em constante mudanças, né? Todo dia a gente está passando por transformações. Então, o que a gente entende? Que cada vez também a tecnologia caminha para que a gente consiga
ter, né, esse retorno dessas informações, dessas modificações. Então é por isso que esses dados eles vão se alterando também conforme novos estudos. Então por isso que a astronomia é um conteúdo que normalmente os alunos gostam muito, se fascinam por este conteúdo, justamente porque essas informações elas vão mudando ali. Então é bacana a gente estar sempre observando, sempre buscando novas informações para você aí de casa que gosta desse tema. Então é muito bacana a gente estar sempre procurando novas informações. O planeta Terra, ele fica onde? No sistema solar, cujo astro dominante é o Sol, que está onde? Na galáxia. Qual galáxia, gente? Via Láctea. E a Via Láctea faz parte do grupo local, pertencente a uma região gigantesca, em que há aglomerados de galáxias, chamadas superaglomerado local. Então, dentro de todo esse superaglomerado, está lá ó, o nosso sistema solar e o planeta Terra ali dentro desse sistema solar, envolvido ali pela nossa galáxia, a Via Láctea. Vamos à nossa segunda atividade. Então vamos observar essa imagem. A figura ao lado representa a Via Láctea, a galáxia onde se localiza o sistema solar. Indique a região que melhor representa a localização do nosso sistema solar. Então nessa atividade, pessoal, vocês vão ter que usar um pouquinho da compreensão e da observação dessa imagem. Então observem aqui com a professora, antes da gente chegar na resposta, que a letra B, ela indica o núcleo, o centro dessa galáxia. A letra A gente consegue observar que a letra A, ela já está fora da galáxia. Então observe, né, com essas dicas que a professora deu. Estou dando dicas aí para ajudar vocês a responderem. Nós estamos mais próximos ao núcleo dessa galáxia ou nós estamos mais próximos aqui, ó, da parte para fora aqui dessa galáxia? Mas será que a gente está fora dessa galáxia? Será que a gente falou isso nessa aula? Então vamos lá, um tempinho para vocês responderem.
E aí, pessoal, conseguiram responder? Eu tenho certeza que sim. Vamos lá. Então, a professora deu uma dica para vocês observarem com muita atenção a imagem. Então, aqui nessa imagem, a gente tem a imagem da Via Láctea. E a pergunta é, a figura ao lado que representa a Via Láctea, a galáxia onde se localiza o Sistema Solar, ele pede para que a gente indique a região que melhor representa a localização do nosso Sistema Solar. Então, entre a letra A, B, C e D, qual seria a nossa localização? Vocês conseguiram? Tiveram que dar uma pesquisada? Tenho certeza que vocês conseguiram responder. Vamos lá. Aqui, então, a região, né, que melhor representa a localização do nosso Sistema Solar seria a letra D. Por que a letra D? O Sistema Solar é localizado aproximadamente 2/3 da distância entre o centro, que seria a letra B, e a borda, que seria a letra A. Então, nós não estamos na borda, porque a letra A está representando já fora da galáxia, a gente aprendeu que nós estamos dentro. A letra B, ela está muito no centro. A C também está bem no centro. Então, nós só poderíamos estar aqui, ó, na letra D. Então, o Sistema Solar localizado aproximadamente. Não esqueçam que todas essas informações, esses dados numéricos são aproximados. 2/3 de distância entre o centro e a borda da galáxia. Anotaram aí nos seus cadernos? Ok. O que vimos nessa aula? Nós falamos sobre o conceito da unidade astronômica. Então, falamos para vocês que essas unidades de medidas usadas no cotidiano, metros, quilômetros, elas não podem, não conseguimos utilizar essas unidades para falar de astronomia. Para falar de astronomia, nós precisamos usar unidades como ano-luz, que está medindo o quê, pessoal? Ano-luz está fazendo a questão de a distância, não esqueçam, a distância percorrida da luz em 1 ano. Falamos sobre o conceito de parsec. Então, o parsec está relacionado à distância de corpos celestes do nosso planeta Terra. E também o conceito de galáxia. E falamos aqui da nossa galáxia, da Via Láctea. Anotaram o nome da nossa galáxia aí no caderno de vocês? Da nossa Via Láctea. Então, aonde nós estamos aproximadamente ali dentro dessa Via Láctea. Então, espero que vocês tenham gostado da nossa aula sobre conceitos astronômicos. Até breve. Tchau, tchau!